Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou recebendo aqui esse coletivo folclórico, meus amigos de todas as lives aqui de programas falando sobre folclore e cultura e a cultura pop também internacional. E vou chamar aqui já começar pelos nossos convidados hoje, porque estou aqui com o Welita Macedo. Welita, seja bem-vinda. Oi, Anderson. Oi, amigos folclóricos. Prazer sempre estar aqui. Sabes que eu sou fã do Hora Folk e é muito legal estar aqui com vocês de novo, com a Lorena, com o Andrioli, com o Toniel, com essa galera que está já assistindo a gente aqui. Vamos lá. Perfeito. Ô, Toniel. Oi, gente. Muito legal conversar com vocês. É um assunto sempre que eu acho que me ajuda muito, sabe? É uma das coisas que a gente discute no estúdio. Quando a gente gosta de alguma coisa, é bacana já, a ideia é que a gente pesquise, a gente se aprofunde. Mas quando a gente conversa sobre alguma coisa com pessoas assim que acrescentam, que dão um outro ponto de vista, fica muito melhor, sabe? A produção de arte, a produção de conteúdo, quando é mediada, assim, quando ela tem uma troca legal, é muito rica. Então, valeu, obrigado, gosto muito. Estou falando aqui do meio do mundo. De onde? Literalmente. De Macapá, né? Bem no Equador. Perfeito. Lorena. E aí, galera, eu sou Lorena, sou ilustradora, sou quadrinista, estou falando daqui de Curitiba, Paraná. Estamos aqui para mais um Hora Folk, né? Hoje tem um monte de papo pra gente falar, um monte de papo. E que bom que a gente tem aqui a Welita e o Otoniel sempre prontos para dar um backup aí quando a gente precisa. Então eu acho que o papo hoje vai ser bem bacana. Andrioli. Olá pessoal, Andrioli Costa, do Colecionador de CSIs, e eu falo aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, quem sabe, né, mês que vem já esteja falando de outro lugar, vamos ver, hein, vamos ver. E é isso, minha gente, hoje nós temos aqui no nosso papo, vamos falar de RPG afrofuturista, Câmara Cascudo Pichado no RN, Scooby-Doo brasileiro e novelas fantásticas e muito mais no programa de hoje. Vambora! Bem, vamos começar o papo de hoje falando de novela. Então, se você aí, já começar aqui o alerta, se você aí é dessas pessoas que acha que quem assiste novela é uma pessoa menor, que acha que novela é coisa do passado, que ninguém assiste mais novela, que novela é coisa chata pra caramba e eu vou falar mal de novela pra sempre no resto da minha vida, que eu sou o nerd mimizento e só assisto filme da Marvel e da DC... Pode ir embora, porque aqui não é pra essa galera, aqui não estamos aqui pra falar mal de novela, não estamos aqui pra achincalhar aqui quem assiste novela, porque eu sei que existe essa galera aí, e essa galera que, inclusive, paga pau pra novela de gringo, hein? Tô ligado esse povo aí. Então vocês, já tá aqui o alerta, que vamos falar de novela, mas não é pra falar mal, não é pra achincalhar nada, é pra falar da novela que aí tá sendo um sucesso, não sei, explodiu muito mais do que se esperava, que é a Pantanal, a nova versão da novela Pantanal. Ela chegou em março e foi ganhando um público de uma maneira que já era um pouco esperada, porque a novela tem um seu sucesso, seu lugar, inclusive, de sucesso na trajetória das novelas aí, mas foi escalando de uma forma que agora o Twitter parou, Pantanal começou, não se fala mais em outra coisa, é Pantanal pra tudo que é lado, e inclusive agora que estão vindo perguntar pra mim, e as lendas do Pantanal? Quando é que vocês vão falar das lendas do Pantanal, da novela? Como é que é isso? Eu tô, meu Deus, eu não assisto novela, mas eu tenho aqui meus amigos que assistem novela, que estão aqui assistindo a novela. Eu não assisto, mas não vou falar mais. É tipo Big Brother. Big Brother tem um negócio que tem a galera que gosta de falar mal quem assiste Big Brother. Não assiste, mas fica falando mal de quem assiste Big Brother. Sabe o que eu faço quando tá passando Big Brother? Nada. Pronto, eu não assisto Big Brother, eu não vou falar absolutamente nada sobre isso, gente. E é isso, acabou. Só que aqui a gente tem um lugar pra falar de Pantanal, que é, sim, uma novela bastante importante, que tá tomando aí vários
mexendo com as pessoas dessa maneira cultural e folclórica de uma forma bastante interessante, né? E inclusive tem gente comparando, nossa, Pantanal e Cidade Invisível estão fazendo muito pela cultura do Brasil e tal, pô, falando da cultura de folclore e tal. Mas, gente, não é de hoje que isso acontece não, hein? Realismo fantástico e novela já é uma coisa aí, ó, que tá há muito tempo, né? Acho que uma das coisas que são mais tradicionais em novelas são essa parte de realismo ali, fantástico, que mexe um pouco com esse imaginário, que tem personagens, que tem relações ali com tudo isso. Então, eu queria que alguém aqui que está assistindo a novela conseguisse me dar uma sinopse de Pantanal, porque eu não consegui pegar nenhuma sinopse que explicasse o que é a novela de uma maneira resumida. Que é difícil, hein? É difícil fazer sinopse de novela. Não. Mas, Wellington... Eu devo ter assistido no máximo uns 4 episódios aí, então bola pra quem assistiu mais. Eu acho que o Wellington aqui conseguiria resumir o que é Pantanal. Só vou falar que eu não vi nada, eu só vejo no Twitter o pessoal ficar compartilhando aí foto dos atores pelados, que estão curtindo demais. Dos peões, os atores ali dos peões que estão fazendo fora do ar, os atores estão tirando ali, nadando pelado no Pantanal. Fiquei até com inveja, nunca nadei pelado no Pantanal e os caras vêm fazer isso lá na minha terra. Só na Globo. Perfeito. Não, gente, Pantanal, desculpa, eu nem me apresentei. Eu sou Wellington Macedo, estou falando direto de Belém do Pará. Quente, uma noite quente dessas. Pantanal, resumidamente, é a história de uma família, a história da família do Zé Leôncio. A partir do pai dele, né, que agora é o Velho do Rio, quem está assistindo a novela, né, o Velho do Rio, que se transforma em Sucuri, a história do Zé Leôncio e da sua família, mas paralelo à história da família Marruá, a história de famílias dentro dessa região mágica e bonita que é Pantanal, né? O Benedito, na verdade, ele é um autor de sagas, ele gosta de construir histórias que são consideradas sagas televisivas, e quando ele constrói Pantanal, eu faço muita comparação, claro, guardadas as devidas proporções, com o Gabo, com Gabriel Garcia Marques e com os 100 Anos de Solidão, com Macondo, né? E todos aqueles personagens, porque é isso que o Anderson falou, de que o realismo fantástico, eu acho Pantanal uma novela de realismo fantástico, ainda que seja um realismo fantástico diferente, por exemplo, do que o Dias Gomes fazia, porque tem uma pegada... tem uma outra linguagem, uma linguagem que mostra um outro Brasil, um Brasil que é pouco visto na televisão, né? Por isso que também tem todo esse encantamento com a novela. As novelas do horário nobre na Rede Globo são muito urbanas e são muito centro-sul, mostram muito Rio, São Paulo. Quando você muda a paisagem, né, dessas histórias, quando você vai mais para dentro do Brasil, que é uma novela de dentro do Brasil, do meio, né, o meio mundo é Macapá, mas tem uma outra parte do Brasil que é mais dentrão, interior, que as pessoas não conhecem, que as pessoas não se preocupam em conhecer também. Então, acho que isso também é um fator que explica o sucesso de Pantanal. E Pantanal é a história de famílias que lutam pela terra, porque tem um contexto político, que é uma outra coisa positiva do Benedito Rui Barbosa. Ele é um autor político, ele sempre trouxe a discussão do latifúndio nas novelas dele, desde Pantanal, que não está muito reforçado agora, mas vai ficar, depois vai chegar um momento em que os dois personagens lá, o Zé Leôncio e o Tenório, vão de fato para o embate, né? Mas as outras novelas, Renascer, O Rei do Gado, são novelas que exploraram essa questão da briga pela terra, né? Da luta pela terra, desses homens que fazem suas próprias vidas, constroem suas histórias, né? Então, esses homens que saem do nada e ficam ricos a partir de histórias extraordinárias, né, que o Benedito cria, né? Então tem desde o cara que fez o pacto com o demônio lá na outra novela, até o próprio personagem do Zé Leôncio, né, que fica rico desbravando o Pantanal, mas tem o pai dele também, que virou encantado e ele não sabe até hoje o que aconteceu com o pai dele, ele não sabe que o pai dele é o Velho do Rio. Então é uma novela que conta a história de
é uma saga, né, que conta a história dessas famílias, a família do Zé Leôncio e a família Marruá, dessas mulheres, que são mulheres fortes, né, a partir da personagem central da Maria Marruá. Bom, perfeito, perfeito. Só Muito bom. dando uma contextualizada, Benedito Rui Barbosa, né, é o autor original de Pantanal, a Pantanal lá 1990. 1990, né, tá cravado, 1990, ele criou a novela, é o autor da novela original. Hoje estamos fazendo, aí vendo aqui um remake, né, então refazendo a novela, que é escrita pelo Bruno Luperi, que virou agora, ele é o queridinho É o da neto Globo dele. já. Ele É virou... o neto dele. É o neto dele? Não sabia. É o neto dele. Que legal. Ele só autorizou por causa do... O neto pediu a autorização. Perfeito. Aí ele autorizou. E é uma adaptação muito legal. É. Olha, ontem teve... Assim, o que a Wellington estava fazendo, essa comparação do Dias Gomes, eu adorava Salamandaia, né? Quando eu era pequeno e tal, assim, e daquele jeito de criança, né? Novela. Mas aí é mais uma comédia, né? E Pantanal, assim, a versão dos anos 90 tinha algumas coisas meio de comédia. Mas essa agora é séria, assim, leva as coisas a sério. É um drama, né? Um dramalhão das 9 horas. E ontem teve uma conversa, assim, os atores são muito legais, né? A gente está numa fase da Globo que ela meio que deixou aqueles contratos antigos e está investindo em atores muito bons que vêm do cinema, que vêm de outros lugares como protagonistas. O Irandir Santos, que já fez algumas novelas, eu acho, né? Ontem eu vi uma cena dele, ontem, sei lá, tava vendo minha irmã vendo com a minha mãe no Globoplay, aí não sei de que dia foi o capítulo. Mas ele conversando com o Jesuíta Barbosa, que faz o Jove. Aí tinha um diálogo, Elita, sobre esse personagem do Irandir, que é um cara assim que trabalha para viver, né? Falando, mas aí a gente não pode ficar pensando nesse negócio aí que você tá falando de commodities, porque a gente tem fome. E a fome é agora. Aí o Jove falou, não, cara, mas eu tive que estudar e tal. E eu estudei muito, eu vi que isso não é uma coisa que vai desenvolver o país a longo prazo. A gente tem que pensar mais como uma commodity, como um meio de passagem e tal. Então, os dois estavam certos, sabe? E é muito bonito, assim, dois argumentos corretos, de formas corretas, apresentados de uma forma sincera, e dois atores muito bons fazendo isso. Então, é uma novela muito bem produzida, assim, ela tem um nível muito legal. Não, e tem um negócio aí deles dois atores, que é uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o Jesuíta e o Irandir, eles fizeram um filme muito importante chamado Talismã, que eu não sei se as pessoas que estão assistindo o Folclore BR já assistiram, se não assistam. É um filme do Hilton Lacerda, que é muito importante nessa questão da representatividade LGBT. Eles fazem um casal, então eles têm uma relação de amizade. E isso fica muito, aliás, a maioria desses atores, né, isso fica muito visível em tela, né? E ali também tem um debate de classe, Eu né? acho que é Entre eles dois. Tatuagem, isso, tatuagem, não é talismã, me confundi. Tatuagem. Obrigada, Otto. E eles têm uma questão de classe aí, porque o Jove é esse personagem mesmo, que foi para a cidade, que é da cidade, né, da cidade grande, da capital, estudou, né, meio mimado. Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito desse personagem. Eu gosto mais do Zé Lucas. E o Irandir tem a outra curiosidade. O Irandir faz essa novela as duas fases, né? A primeira fase ele é o Velho do Rio. E na segunda fase ele é o Zé Lucas. E o Almir volta também, né? O Almir Sater, que era o violeiro que fez o Pacto, hoje vivido pelo Gabriel Sater, né? Que é o filho dele. Mas o Almir volta também para um papel na novela. Ele tá naquele... Ele é aquele cara que todo mundo que viaja passa por ele, né? No Rio. Uhum. Eu não sei o nome dele. Não, e essa relação geracional tá sendo bem trabalhada na novela, né? Eles estão mandando, os atores antigos, inclusive, voltam pra fazerem outros personagens e estão tratando bem essa relação geracional.
inclusive com cenas, inclusive, emblemáticas de pai e filho. Então você tem essa relação ali, essa cena da viola, né, que foi pela internet afora, dos atores pai e filho tocando viola um pro outro, foi uma coisa que... E a cena realmente, ela é muito bem É linda feita, essa assim, cena, é linda gente. a cena. Essa eu vi ao vivo. Muito, muito legal. E Gabriel Satter vai ser o apresentador da série Mitos Vivos, que é o documentário que eu trabalhei. Olha Então aí. fiquem ligados aí. Ele vai ser o Aí, apresentador. ó, já faz o link. Muito isso aí. chique, muito chique. Convidamos antes do Pantanal, hein? Demos um tiro certo. Andreoli tá aí, muito agora, chique, Andreoli. E é ótimo ator. Agora vai bombar. Vai bombar Ele demais. traz esse lance, né, do cara assim, que fez o pacto, e aí é muito legal ver assim, ele na atuação, né? Agora quem tá falando é o diabo e tal. Aí é muito legal como ele muda a voz. O pessoal tá falando aqui no chat, ó, o Pedro, que o Marcos Palmeira também, ele foi o Tadeu na versão original da Manchete. Isso, Agora isso. ele é o pai do Tadeu. Não, isso é muito, muito legal, assim, se você pode aproveitar isso, né, você usa da melhor forma, e eles estão fazendo isso da maneira mais acertada possível, assim, dentro da produção, e é uma produção, assim, de alto requinte, com a fotografia absurda, é um negócio assim, realmente é a Globo botando grana no negócio pra fazer acontecer uma série, novela, né, de alto nível, assim, isso aí não tem dúvida, e é difícil, né, cara, fazer essas gravações, é difícil ter esse tipo de filmagem, você gravar e conseguir produzir na escala que você produz uma novela, né, a galera fala muito mal quando tem efeitos especiais toscos na novela, e a novela é cheia de efeitos especiais, vocês é que não veem, quando apagam um poste, quando apagam um prédio, são um monte de efeitos especiais que a galera nem percebe que acontece, e tá a rodo na novela, muito, relógio que ator esquece de tirar, e aí você tá lá na cena, eles tiram no efeitos especiais, assim, um monte de coisa, enfim. Menos a Record, né, que deixa o extintor lá nas novelas bíblicas. Vocês lembram? Lembro disso. Às vezes perguntar rola, uma né? coisa. Também já vi muita gente questionando assim, falando, vamos dizer, Velho do Rio vira sucuri, Juma vira onça. Aí o pessoal fala assim, gente, isso é metáfora. Não sim. vira onça de verdade. Vocês acham que é metáfora, uma metáfora visual, ou, né, a gente está aí mergulhado nesse âmbito do fantástico mesmo, né? E isso é uma coisa que faz parte da vida das pessoas do mato. Eu acho que, assim, do que eu consegui assistir na novela, eles fazem questão de deixar a dúvida. Eu não acho que eles fazem questão de ter uma resposta pra isso. Isso é extremamente ambíguo. A gente tem cenas que a Maria Marroa, você vê ela se transformando em onça. A gente vai ter cenas que ela vai estar ali na cena quando ela, pouco antes dela tomar o tiro que ela morre. Você não vê ela se transformando literalmente. Ela ataca o cara com as mãos mesmo e dilacera ele todinho. O pessoal tem todo um debate de mas esse velho do Rio existe mesmo, não sei o que, o pessoal, não, existe sim, e aí você vê a cobra, mas você não vê o cara, você vê lá no bote, e você tipo, aquele lá era o velho do Rio. Então, eles fazem questão de deixar esse questionamento de se, vira mesmo ou não vira, e, tipo, ficou parecendo que era isso, não, eles não querem dizer se é isso, se é mesmo. E eu fui muito legal, eu gosto bastante. Eu mudei a minha ideia sobre isso, Lorena, assim, quando eu li as crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, eu gostei dessa pegada que ele fez, assim. O Bernard Cornwell é um cara que estuda batalhas históricas e tal, sabe? E aí ele viu, assim, o Arthur da arqueologia, para ele colocar lá. Então, ele tentou pegar o lance do Merlin, o lance dos cavaleiros, da tábua redonda, mas colocar lá assim, desse jeito, assim, e não é, aí a magia do Merlin era e não era, e eu gostei muito na época, é um livro que eu gosto muito até hoje. Mas aí, quando a gente pega assim, alguma coisa que eu gostei muito dessa novela, levar a sério essas questões, levar a sério o cara virar, ser incorporado com o diabo, né, pô, o cara tá falando lá com os outros, o diabo que entrou aqui, assim, que é uma coisa que é natural, assim, nos interiores, sabe? Você pegar, assim, entidades e tal, e você levar isso a sério numa cena, não sei, alguma coisa que cai pra, olha, isso é um distúrbio psicológico e tal.
há uma coragem aí. Quando eu assisti O Homem do Norte agora, e O Homem do Norte trouxe assim, ó, esse negócio é uma história viking, e se os vikings levavam isso a sério, a gente vai levar isso a sério também. Então, o cara sente lá, a mulher grávida, o cara tem mais alucinações sobre a árvore lá. E aí, eu acho que eu gostaria mais, Lorena, se fosse menos, assim, é ambíguo, assim, a novela. E até uma coisa assim, que eles ficam brincando muito, né? O pessoal que vem da cidade fica falando, vocês são doidos e tal. A Dida Paz, né? A personagem da Dida Paz, que é uma mulher que também coloca, assim, traz os pés no chão das pessoas. Meu filho está doido, pensando que o velho do Rio é teu avô e tal. Mas eu acho que levar mais a sério poderia ser um caminho legal. Mas eu tenho gostado muito da novela. Acho que é bem dividido até não nesse discordo, sentido, não. né? Eu acho que tem o lado da galera que acredita e o lado da galera que é mais cética, e eu acho que, de certa forma, esse equilíbrio é parte da temática de realismo fantástico, né? Que é justamente trazer essa dúvida e talvez ali no final dar uma bifurcada e conseguir ir para um lado ou para um outro. Tem novelas que fazem isso, onde no final você descobre que o mistério era alguém ou era alguma coisa que aconteceu por acaso, e tem novelas que mantêm o mistério até o final, assim, e vai lá e você finaliza a novela sem ter isso resolvido e deixa pro imaginário, né? Welita. Não, eu só acho que tem uma questão que, assim, na nossa realidade, a gente convive com essas histórias. Então, para nós, pode ser que possa ser ambíguo ou metáfora, mas tem pessoas que realmente acreditam nisso. Eu vivo numa cidade que é cheia de lendas. A gente escuta toda noite o assovio da rasga-mortalha. Eu digo toda vez que a rasga-mortalha passa por cima de mim, vai com Deus, porque eu aprendi com a minha mãe. É um negócio automático. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu volto para casa, estou de noite, sei lá, vou para algum lugar e volto sozinha. A rasga-mortalha passa em cima de mim e eu digo, vai com Deus. Porque é um aviso de que alguém vai morrer, porque foi assim que me foi ensinado. Então tu aprende isso. Se acredita ou não, eu acho que isso é da sociedade. Eu acho que a novela, ela assume o realismo fantástico. Eu acho que sim, a Maria Marruá vira onça. E não é só uma metáfora, né? Eu acho que ela vira onça. Tem algumas cenas que aparecem, tem outras cenas que não aparecem. E tem pessoas naquele local que acreditam que ela vira e pessoas que não acreditam. É engraçado isso que o Anderson fala de novelas que assumem mistério ou não, porque, por exemplo, Vamp era uma novela de vampiros. Ninguém duvida dos vampiros, sabe? Era uma novela de vampiros. Eu lembro que fez muito sucesso. A minha geração, eu amava Vamp, eu amava o Conde Vladimir, eu amava a Natasha. Eu gostei de rock por causa da Natasha. Acho que ela é culpada por isso. Mas ninguém duvidava que aquela cidade tinha vampiros, assim. Eu digo os telespectadores, porque talvez o vampiro esteja no nosso inconsciente muito mais forte pela influência estrangeira do que essas histórias daqui. Por isso que é importante ter novelas como Pantanal e Faramandaia e outras, para que a gente também, o Otto colocou o Homem do Norte como exemplo, eu achei fantástica a história, achei fantástico como o diretor adaptou aquilo, comprou as verdades daquela história, não dourou a pílula nem nas cenas mais violentas e fortes. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente mostrar outras culturas. E aí, claro, eu posso achar, né, como ateia, inclusive, posso achar que isso não existe, mas isso não é importante. Acho que o importante é quando a história compra o realismo mágico e mostra aquilo. A cena dele virando o diabo, gente, a gente já viu várias pessoas que incorporam, né, ou estão numa outra situação que eu não saberia dizer para ti, Lorena, Otto, eu não saberia dizer se é verdade ou não, porque não é comigo, né, não é a minha experiência. Então, eu só acho que a novela é um recorte da nossa realidade. Então, sim, vale também ser metáfora, mas vale também que tem pessoas que acreditam que também aquilo é real, que a Maria vira onça assim, que o velho do Rio é a sucuri, que aparece lá na hora que os dois estão lá juntos, é a sucuri. Nossa, eu fiquei tão revoltada nessa cena. O que é que essa sucuri tá fazendo aí nessa hora? Sai daí, velho. Eu achei muito engraçado. Lorena. Mas eu acho que tem que pegar, isso do realismo é muito bacana, e junta com o que o Otto falou também, de você chegar e falar, não, é isso aqui mesmo, né? Porque a gente tem essa questão de
quem não tá no contexto duvidar. Uhum. E quando justamente a gente vê isso em Pantanal, o pessoal que, mesmo a personagem da Dira Paz que tá ali no meio, ela não acreditando, muita gente tipo assim, não, mas você acha que o velho do Rio existe mesmo? Pessoas, tipo, óbvio, que dúvida que você tem. E a gente acompanhando aquilo, é difícil dizer que não existe, porque assim, alguma coisa tem ali, pode até não ser o cara ver as coisas, mas ele está ali, em alguma Eu forma. acho interessante, porque se a gente pega os narrativos populares, né, tem muito disso, né, tipo, você vê um cachorro, e esse cachorro, pra você, é aquela pessoa, porque você viu os olhos da pessoa no cachorro. Uhum. Tem umas projeções que você faz assim. Eu lembro, meu avô contava que ele contava a história do amigo dele que morreu, né, no Ceará. O avô já estava em Mato Grosso do Sul, e aí ele estava andando de trator, e aí apareceu um corujão, né, e pousou no trator dele. E ele olhou pro corujão e falou assim: porra, meu amigo morreu. Por quê? Sei lá por quê, mas ele olhou pra coruja e ele entendeu, entrou em contato depois com a família e o velho tinha morrido mesmo. Então são os olhares, né, que a gente tem para as coisas. A gente vê nos bichos e vê essa presença mesmo. A novela, ela trata muito desses de mitos de transformação, né? Todo mundo se transforma em alguma coisa e aí deixa mais ainda essas brechas pra essa relação de é verdade ou não é. Porque essas questões de transformação, elas falam muito da gente, né? Quem se transforma no monstro? Quem se transforma na mulher que faz alguma coisa? No ser que protege? No ser... Então, quem se transforma somos nós. Nós nos transformamos em alguma coisa. Então, essa relação do simbólico, de transformação, de como nós podemos nos transformar em algo que atinge o outro, né? Em algo que pode ferir o outro, que pode ser mais forte, que pode proteger, que pode fazer. E isso tá falando dessa nossa relação com o outro, né? Com as outras pessoas. Então, esse realismo fantástico, ele vai trazer esses nossos simbólicos para um outro lugar. É como se colocasse, por exemplo, a nossa raiva dentro de um lobisomem, nosso amor dentro de um animal que protege, dentro de alguém que vigia. Então isso é muito interessante. O Red, né, da Pixar. Isso, o Panda lá. Isso, total. O Red da Pixar é todo isso, né? Que é um simbólico total, né? O próprio motivo de ser vermelho, né? Da transformação da mulher e tal. Então tudo ali tá relacionado ao simbólico. E você pode dizer que aquilo ali que aconteceu, inclusive, esses argumentos todos que estão sendo usados aqui podem ser aplicados lá no Red. Cresceram uma fera, que é justamente isso. É toda a relação que tá acontecendo lá. Ah, não, mas destrói a cidade. Ah, mas acontece um monte de coisa. Tudo isso que acontece pode ser uma relação com o sentimento da menina mesmo. O que ela acredita, o que ela sente. Abrindo um parêntese aqui, teve uma ilustradora chamada Carol Caramella que fez uma versão da Juma como se fosse a personagem meia principal lá do Red, Crescer uma Fera. O pôster se chama Virando Onça, e ela fez essa brincadeira da Juma e a onça ali como se fossem as mesmas personagens do desenho. Ficou bem divertido, o link vai estar aí onde você estiver ouvindo. Sim, esse mito, é isso que a gente estava falando, a mulher que, essa feminilidade que é selvagem, essa mulher que se transforma, que se metamorfoseia. E que tem que ser controlada, e aí outros falam assim, não, né? Exato. Então, porque é intempestiva, porque é violenta. Esses mitos todos construídos, eu acho, por exemplo, a Maria Marruá é uma personagem muito forte, muito bem construída, e por incrível que pareça, que foi muito bem interpretada pela Juliana Paz. Acho que foi o melhor trabalho dela na TV, porque ela conseguiu trazer isso, essa carga emocional dessa mulher que não queria ser mãe, que fazia de tudo para não ter mais filhos por conta da tragédia familiar, desse drama familiar que ela vivia com o marido, né, de perder o filho assassinado por conta de terra. Então, por trás de tudo isso, e o realismo fantástico, Anderson, ele é o exagero da realidade. Uhum. Vários autores, diretores trabalharam. O Buñuel é um mágico, né, um mestre em trabalhar o realismo fantástico em filmes como O Cão Andaluz, para tratar, inclusive, de coisas importantes como a ditadura, né, os governos ditatoriais, o autoritarismo.
George Orwell fez isso nos livros dele, também tratando de maneira exagerada. Então, o realismo fantástico é isso. Eu acho que o Benedito criou uma obra linda e, dentro dessa questão do realismo fantástico, assim como o Dias Gomes, trata de coisas atuais, da nossa conjuntura, da nossa realidade atual, dessas pessoas que estão aí. Tem vários Tenórios, vários Eleôncios, várias Marias Margaridas, né? Várias Bruacas, essa história da Bruaca, né? O Murilo Benício disse hoje numa entrevista que eu li que ele estava com medo de ser cancelado por conta do Tenório, porque ele não quer dourar a pílula, ele quer mostrar um Tenório cada vez mais violento, cada vez mais machista. Eu acho que ele está até de boa, eu não vi nada assim de mais terrível, mas ele deve, a tensão no personagem deve aumentar, porque essa novela tem uma cena muito impactante que, segundo o autor, vai permanecer, que é a cena em que ele capa o cara lá, né? Ele pega o cara com a mulher e corta o pau do cara. E essa cena em 90 foi muito impactante para as pessoas, né? Foi uma cena assim que causou um alvoroço. Então tá todo mundo na expectativa agora desse momento também. Todo mundo na expectativa. Já falou aqui, deu uma passeada em algumas outras novelas, né, que passam por esse tema e que a gente, às vezes, não pra reparar, né? O próprio Vamp não tem nem pra onde correr, né? Que já falar de vampiros, é uma comédia, é uma coisa que tá ali mais escrachada também, não tem pra onde fugir, mas a gente tem umas relações também interessantes, tipo A Indomada. A Indomada é uma novela que eu sempre lembro, a novela de Aguinaldo Silva, 1997, que ali tinha... Cadeirudo, quem não lembra do Cadeirudo? O Cadeirudo, ele é uma coisa parecida. Eu tava assistindo Obi-Wan essa semana e eu olhei um dos personagens perseguindo a Leia e falei assim, nossa, tá andando igual o Cadeirudo. É uma coisa que marca tanto, né? Sim, e a cidade ela tinha toda uma relação, né, que de sumir na areia, né, que vai sumir na areia e tal, e o final da novela vai falar sobre isso, como a cidade vai desaparecer, e isso tá sendo falado a novela inteira, a cidade vai sumir, o que vai acontecer e tal, e esse mistério, o próprio mistério do Cadeirudo, ele vai lá até o final, onde vai revelar também quem era, e é interessante, né, ver isso acontecer, e é uma coisa que é super cômico na novela, mas assim, não é muito diferente, sei lá, de um Perna Cabeluda, sabe, de umas coisas que a gente tem também no imaginário, que tá ali super bem descrito. Então assim, as lendas que estão lá no Pantanal, elas são lendas muito voltadas pra novela, né, então não necessariamente são lendas ligadas à nossa realidade, né, elas são lendas que vão ser tratadas ali dentro daqueles personagens ficcionais e tal, então... Existe Velho do Rio, né? As pessoas às vezes perguntam também. Tem Velho do Rio do Pantanal? Não exatamente, né? Assim, tem histórias de gente que vira bicho, mas não o Velho do Rio. Isso, claro, dizendo agora, né? Mas como a cultura pop tem essa influência gigante no folclore, né? A gente não pode dizer que daqui a 20, 30 anos não vai ter gente que vai batizar né, de Velho do Rio e assim vai ficar, mas no momento não. Olha, eu assumo, André, olha, que num quadrinho que eu fiz tem uma personagem lá que é uma onça que vira mulher, para ser o contrário, assim, porque me marcou muito esse lance quando eu era pequena como é que é? Tem um termo técnico, né? Antropomorfismo, né? Do animal virar ser humano e aí vice-versa, né? O ser humano virar animal. Então tem esse impacto na cultura pop mesmo. Eu acho que com o tempo a gente vai ver. É muito legal isso da cultura pop, assim. Essa é uma das grandes coisas que eu acho, André, desse lado que a gente trabalha, sabe? Porque a cultura pop ela pode trazer algumas coisas de um jeito muito legal, assim, para a gente discutir. Estava até falando aqui no chat, a Diane lembrou que tem 2 peões que são gays lá no Pantanal, né, original. Eu não lembrava disso. Aí agora parece que nessa nova versão vai se avançar mais com esse romance, né? O romance vai parecer explícito, como não era, ficava implícito antes. Pô, olha só isso numa sociedade do Brasil dos anos 90, que a gente tem aquela matéria que circulou na internet de 97, o pessoal falando, você é gay mesmo? Eu sou a favor de matar gay.
sabe? Em 90 a Sim. gente já discutia um negócio assim na cultura pop. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, quando a gente pega assim essa dimensão da cultura pop, como eu acho que o Pantanal fez assim muito bem, né, para inspirar, pô, meus quadrinhos foram inspirados por Pantanal, assim mesmo. Não, Que legal, cara. Fantástico. Essa coisa dos peões gays vai ser tratada com a seriedade que em 90 não foi, porque na verdade eles eram chacota. O Zaqueu, que é o personagem, que é o Silvério que vai fazer. O Silvério Silvério do Silvério de Bacurau? Bacurau, ele vai fazer o Zaqueu, que é o peão gay, que chega para desestabilizar esses peões que são todos masculinos, né? Não sei o quê. E aí ele é um gay assumido. E o Bruno, o autor, disse que vai tratar com a seriedade o tema, porque em 90 era uma outra conjuntura. Então, esse personagem, na primeira versão, era muito zoado. As pessoas faziam piadas, gracinhas. Então, essa parte da comédia, Anderson, era em torno desse personagem gay, que agora, nessa nova versão, vai ganhar um caráter mais que tem a ver com a nossa conjuntura, né? Franklin Ramalho perguntou: o Velho do Rio não é uma referência ao mito da cobra Norato? Não, cara, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem em mente, né, que só existe aquele, do tipo assim, o único ser que vira cobra, gente cobra, é o cobra Norato. Só que na verdade isso é um tipo, né, um tipo muito recorrente em várias culturas. Lá no norte, talvez o Daniel até conheça esse termo, né? O pessoal fala muito de se ingerar em bicho. Né? Ingerar em bicho é pessoas que viram bichos, e viram dos mais variados. Quando eu estive em Parintins, o pessoal lá na aula que eu dei falou assim: tinha um vizinho meu que se ingerava em cobra, o outro que se ingerava em cavalo. E não tem um nome assim, tipo, ele ou fulano. Não, o vizinho, né? E a mesma coisa assim a gente encontra no Pantanal, né? São pessoas que tem habilidades e que não tem exatamente um nome, nem é referência a uma outra coisa, né? A grande referência talvez seja ao ser humano e a nossa capacidade de observar o ambiente e produzir imagens a partir delas. Sim. Eu acho muito bacana uma obra pegar esse tipo de narrativa, porque primeiro que elas também estão aí no imaginário, elas fazem parte do folclore de alguma forma, elas não são personagens folclóricos, talvez nesse sentido de a gente tem esse personagem. Tem o nome, né? Nome, exato. Mas ele tem esse comportamento aí recorrente. Eu acho muito bacana a gente se utilizar disso, e é uma ferramenta perfeita para você criar a narrativa que você quiser em cima dessa né? base que já é tão comum. Então, assim, eu botei ali nos Inktober's que eu fiz ali em 2018, 2019, tem eu tive umas 3 onças fantásticas assim. 2 eram pessoas que viravam onças. Um que depois de morrer, o outro que realmente era um feiticeiro e podia se tornar onça. Mas tipo, a gente tem essas coisas. A gente tem aquele clássico das cobras que estão ali embaixo de igreja. Você não precisa pegar a lenda lá de São Luís, porque a cobra diz tal coisa. Não, a gente tem um monte de contexto. Então você pode simplesmente pegar, tem uma cidade. De que cidade que isso é? Nenhuma. Depende. Você tá pegando, mas ele não Lorena, deixa de ser folclórico. E a Lorena deu um ótimo exemplo aí das onças, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, essa aí é a onça Borges. Por quê? Porque a onça Borges era o Borges, né? Era um cara que virou onça. Ele pode ser outra onça. Onça isso fulana. É muito engraçado. Ele é literalmente, o nome da onça é o nome do cara. E tipo, não, esse João aqui é a onça Borges. Eu fico mais Virou um tipo, né? Virou um tipo. Ele é uma espécie onça Borges. É a espécie dele. Exatamente. Eu acho muito, muito bacana a gente vir aqui, porque não tem... porque a Maria Marruá, ela é lenda tal. Porque isso cria um outro caminho diferente do que Cidade Invisível vai trazer pra gente, né? Cidade Invisível tem a Cuca, tem o Tutu, tem o não sei o que, são eles, são os personagens, tem os nomes. Esse não, esse é folclore também, mas não tem os nomes. Porque pode ser qualquer um. Eu acho que isso entra... Até ele consegue se infiltrar mais nessas narrativas para as pessoas, de se sentir um pouco mais de realismo, vamos dizer assim, justamente pela falta de nome. Porque a gente vai ter um monte de história com lobisomem, vai ter um monte de história com saci, vai ter um monte de gente que tem caso com caipora,
e eles estão ali no imaginário das pessoas. Mas quando não tem um nome, ele pode estar em qualquer lugar. Exato, Você não sabe onde exato. E as pessoas ele carregam. Ele vai estar ali do seu lado. E as pessoas carregam essas histórias. Então, assim, você que tinha a história lá na sua cidade da cobra embaixo da igreja, você vai pra outra cidade, na outra ponta do Brasil, você vai levar essa história com você, cara. E isso não quer dizer que seja a mesma cobra da mesma história. Não, você vai imaginar e pensar, pô, e se tiver uma cobra embaixo dessa igreja aí? Por isso que ela tá rachando de cima a baixo. Porque é o que vem na memória dessa pessoa. É o que vem nessa memória que ela tem com os mitos, com as histórias da sua cidade. Então é importante sempre a gente lembrar que as histórias, elas fazem parte de nós. E a partir do momento que a gente conta essa história pra alguém e a pessoa recebe ela, essa pessoa está recebendo uma outra história. Ela vai internalizar outras questões, ela vai ter outras relações com isso, que não é a mesma relação da pessoa que viveu aquela história lá na cidadezinha dela. Então você trazer uma referência é uma coisa, agora você trazer o mesmo nome, não tem necessidade que não seja fazer uma semelhança, né? Você quer atrair as pessoas pelo nome. Então você vai usar o nome pra falar, pô, então eu lembro e tal, porque você quer causar esse impacto, né? Você quer atrair as pessoas pelo nome. Né? Na escrita criativa eu falo pros meus alunos assim, eu falo, você quer adiantar pro seu leitor, né, um caminho narrativo, usa o nome. Então assim, se você batiza um cara de Rômulo e o irmão dele de Remo, você sabe o que esperar dessa história, né? Você projeta coisas sobre ela. Exato. E aí, metade do caminho tá andado. Perfeito. Ô, Toniel, pra acabar que a gente já estourou todos os tempos desse assunto aqui. Não, Uma hora de Pantanal aqui na live, galera. É isso. A gente faz react de episódio de Pantanal. Isso, próximo é react, hein, gente? Próximo bora. Mas esse lance que a Lorena estava falando é muito legal, assim, da gente perceber como a instrumentalização do folclore, ela acontece assim dentro da cultura pop a partir dessa tentativa de gerar entidades específicas, né? É mais fácil de falar sobre uma entidade e a entidade tem esse conceito, essa característica visual. Então, ficha de RPG, né? Uma fichinha de RPG. Do que isso que a gente, como a Lorena estava descrevendo, isso é um conceito que tem, assim, um conceito da gente ter esse tipo de elemento fantástico de pessoas se transformando em animais. Ou esse lance que o Anderson está falando. Anderson, quantas cidades você não vê aqui, no norte, por aqui, que tem uma cobra debaixo da cidade? Belém tem uma cobra debaixo da cidade, que fica puta com o Sírio lá. Aqui, Santana, que é perto de Macapá, tem uma cobra. Parintins, Óbidos. Óbidos tem. Então tem um monte de cobras por aí. A de Santana tem o nome, André, é Sofia. Já ouvi falar. Já ouvi também. O pior é que às vezes as pessoas falam assim, né? Tem a ver com as cobras Sofia, Andrioli? Qual é a história da cobra Sofia? Não, é a cobra que está debaixo de Santana. Por que Sofia? Eu fiquei curiosa. Eu sei umas histórias. Não vai demorar, mas eu já vi uma outra história que a cobra, ela era originalmente uma pessoa, né? Tipo, tem várias dessas histórias onde você tem a criança que ela é abandonada no rio para morrer afogada e ela se encanta em algum animal. Então tem uma dessas serpentes que era uma criança que a mãe sacrificou, assim, porque ela não... Eu não lembro qual era o contexto, mas abandonou no rio e ela se tornou a cobra. Então, ser às vezes algum desses contextos em que realmente tinha nome, né? Então era um ser humano, mas... Ou pode não ter nada a ver também, mas só... Enfim, Pantanal vai voltar aqui, certamente. Outras coisas aconteceram na novela. Certeza. Então, teremos outros momentos aí de transformações misteriosos. Então, provavelmente voltaremos aqui a falar de Pantanal e lembrar também desse realismo fantástico em outras novelas, em outras coisas que estão rolando por aí também. Que a gente, às vezes, não tem não tá com esse olhar atento ali pra se ligar que tá rolando isso aí, gente, há muito tempo. Novelas e realismo fantástico estão coladinho. Esse tema aí já não é um tema
não é um tema novo para Pantanal agora, e não é um tema novo. O fato de Pantanal ser um reboot, né? Exato. Já meio que tá mostrando isso. Exato. Agora a gente tem uma outra roupagem, né? A gente tem outras formas de mostrar isso, outros efeitos especiais, outras maneiras, e outras referências também na cultura pop mesmo, com outras transformações e que a gente tá vendo por aí, e acaba nos influenciando a pensar também em Pantanal de novo, né? Um dia vai ter uma novela que vai passar um lobisomem brasileiro que não é um lobo e a gente vai mandar um prêmio pra esse roteirista. Olha, vai chegar. Eu vou pessoalmente dar um beijo no diretor. Vai chegar isso aí, hein? Mas Ou talvez tu que tenha que fazer, Lorena. Vai lá. É isso, né? Aquele negócio, né? Você quer uma coisa bem feita, você tem que ir lá fazer, né? Próximo assunto que a gente vai falar de animações brasileiras. Gente. 2022 vai, se tudo der certo, calha de ser o ano das animações brasileiras no cinema. Então, assim, vamos ter pela primeira vez mais de 10 longas de animação estreando nos cinemas brasileiros, assim. Tivemos a Tarsila, que estreou já no começo do ano e agora tá chegando na Amazon Prime. Além da Lenda, que teve o anúncio oficial ontem, inclusive, numa live que eu tava lá participando também. Busquem Além da Lenda aí, que tá começando a sua divulgação para lançar no cinema dia 4 de agosto, e nós temos mais outras animações nesse caminho chegando aí, e isso tem uma conjunção aí de fatores para isso acontecer, né? Porque tivemos a pandemia, né, que causou esse congelamento do audiovisual, congelamento de vários setores, né? Mas o audiovisual também foi um dos que mais sofreram nesse lugar, porque tinham coisas para sair no cinema e que foram pausadas e ficaram aí no limbo durante esse tempo todo, e acabou jogando todas essas estreias para esse ano agora, de 2022. Isso quer dizer também que, tá rolando um incentivo muito bom para as animações no Brasil? Não. Então, assim, o governo Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Tudo que estiver acontecendo no cinema, no audiovisual brasileiro hoje, não tem absolutamente nada a ver com o governo atual, porque são coisas que acontecem já há anos, são produções que estão sendo feitas há anos, né? Apesar. Exatamente. O próprio Tarsila chegou agora na Amazon Prime, passou aí por 10 anos de captação até chegar ali nos cinemas, assim. Então foi um longo período de produção, um longo período para tocar o longa de animação, e animação no Brasil, né, gente? A gente tem esses entraves aí de produção mesmo, de técnica, que é difícil, é caro, e as empresas não acreditam muito na animação, não acham que dá retorno, tem que ser uma coisa bem para criança, para conseguir ver um retorno mais imediato. Então tem uma série de entraves aí para fazer a animação acontecer no Brasil. E esse ano sendo aí o ano das animações no cinema brasileiro, se tudo der certo, nós vamos ter aí outras estreias de estúdios, inclusive já conhecidos, né, como o Trombatrem lá do Cop Studio, lá do irmão do Jorel, que também chega esse ano. Temos o Jangadeiros de São Pedro, que é uma história bem interessante, falando sobre de uma história real, né, de jangadeiros que saíram não foi do Recife, foi do Nordeste. Bem, deixa eu me socorrer aqui rapidinho, que ficou um pouco confuso a explicação ao vivo, mas vamos lá. A animação, a Jangada de São Pedro, ela se baseada numa história real que aconteceu há quase 80 anos, onde 4 pescadores partiram da praia de Macuripe, Fortaleza, Ceará, em direção à então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Eles foram fazendo essa viagem numa jangada, chamada Jangada São Pedro, foram até o Rio de Janeiro encontrar o presidente Getúlio Vargas para pedir a entrada da sua classe ali trabalhadora dentro dos direitos trabalhistas que vinham sendo estabelecidos no governo. E aí essa história ela ganhou a imprensa, vários olhares da imprensa e tal, chamou atenção de fato, e inclusive quando Orson Welles, o lendário cineasta Orson Welles, passou pelo Brasil, ele estava filmando um documentário chamado É Tudo Verdade, né, It's All True,
que acabou não sendo finalizado, mas ia ter os jangadeiros aí no meio desse documentário, né? Então é uma história que tem todo um envolvimento gigante e que vai ser contada agora em uma animação pernambucana, produzida pelo estúdio Vilcine, mesmo estúdio lá que está produzindo Além da Lenda também. Então, olha que história se tem ali pra contar. Isso vai ser contado em animação também, estreando esse ano. Meu Amigãozão, um sucesso aí infantil também, vai chegar esse ano. Adoro! Muito fofo. Muito fofo. Muito fofo, adoro. Perlimps, do Ale Abreu, que foi lá, diretor de Um Menino e o Mundo, que foi pro Oscar, vai lançar filme esse ano também, já tá rodando aí o mundo todo com o seu próximo longa. Então, assim, tem vários outros aqui que a gente não vai ter tempo pra falar mais minuciosamente, mas eu quero fazer um post mais especial falando sobre as animações. Mas é muito interessante ver esse cenário acontecendo, ver isso vindo com força aí, e a gente precisa fomentar exatamente esse lugar, assim. É muito legal isso estar acontecendo? É muito legal isso ser o ano da animação do Brasil? Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente precisa ir lá no cinema consumir essa galera, porque a animação brasileira, quando estreia no Brasil, é horrível de público, porque não chega. Imagina isso, cara. Você tá chegando uma animação brasileira, muitas vezes, vinda de uma série de TV que pouca gente assistiu, porque não tem lugar onde distribuir, e aí ela chega no cinema e as pessoas não vão assistir porque tá passando uma coisa da Disney do lado, né? Tá passando uma coisa milionária, gigante. Tem que ser a primeira semana. Estreou, vai, porque não vai ter a segunda. Muito provavelmente não vai ter a segunda. Exato, isso é muito, muito triste de ver. E eu quero saber aqui do Otoniel, que tá no meio, né, desse furacão aí, produzindo animação, chegando no cinema também. Como é que tá aí seus corres aí pra o ano da animação brasileira? Vamos lá. Não, pô, é genial a gente ver isso, né? Como você estava falando, não é uma coisa assim não é um reflexo do nosso tempo de agora. Um ano como esse, assim, é reflexo de quando a gente vê algo no audiovisual como um todo, mas especificamente na animação, a gente tem que ver assim, que é uma receita que está sendo feita há muito tempo. A gente precisa de uma trajetória grande, de incentivo, de produção, até a gente chegar num momento como esse, assim, de lançar vários filmes de animação brasileiros. Então, isso vem de um investimento de profissionais se especializando, de uma contínua formação de profissionais para isso, mas também de um governo que dá condição de possibilidades para isso acontecer. A gente está falando sobre um governo brasileiro que, pô, a gente ganhou a Annecy 2 vezes seguidas, né? A gente ganhou com a História de Amor e Fúria e o Menino e o Mundo. Então, é o maior festival de animação, de cinema de animação do mundo. E a gente tem, assim, o Irmão do Jorel, por exemplo, é uma série premiadíssima na América Latina, fora do Brasil. O Peixonauta passa em centenas de países, sabe? A gente tem uma história muito consistente com a produção disso. Há uma qualidade muito intrínseca nesse segmento. Há pessoas muito apaixonadas e talentosas fazendo. Agora, a condição de possibilidade é isso, assim, a gente ficar com o cinema, um filme captando durante 10 anos, a gente sair muito atrás. Se a gente for falar sobre orçamento, fica um negócio ainda mais esquisito, sabe? Porque, geralmente, um filme nacional de animação é feito com o orçamento de 1 minuto de um filme da Disney. Então, a gente produz um longa-metragem inteiro com o orçamento que eles usam para 1 minuto de filme, sabe? O que a gente compensa nisso? A gente compensa, entre outras coisas, no que o Folclore BR conversa aqui, assim, quais são as características de história que a gente tem? O que a gente pode falar de diferente? Qual é a perspectiva brasileira sobre um certo assunto, sabe? É uma das coisas que eu sempre converso com o pessoal assim, que tá nessa área. Porque, por mais que a gente fale sobre um mesmo assunto que acontece em outros lugares, a gente vai falar com um filtro daqui. Os quadrinhos que a Lorena faz, por exemplo, ela faz, assim, a matemática, e é uma matemática que apaixona a Lorena. E é uma matemática nossa, assim, uma matemática que pega o folclore. Então,
Lorena, fala sobre alguma coisa que ela gosta, uma coisa que está próxima e uma coisa que é top. Mas se a Lorena for falar sobre alguma coisa muito distante, alguma outra realidade, mesmo assim, por ela ser uma autora brasileira, ela vai ter uma tradução daquilo. Ver filme nacional, uma tradução brasileira, né? Uma tradução mais próxima do nosso entendimento, da nossa cosmologia, vamos dizer assim, né? de brasilidade. Por mais que seja esse negócio sobre eu tenho um amigo que ele está em Curitiba, está morando em Curitiba agora, Fábio Vermelho, Lorena, e ele faz uns quadrinhos assim, muito legais sobre Estados Unidos nos anos 50, sabe, que ele gosta dessa temática rockabilly, mistura com terror, mistura com negócio, mas ele faz por mais que seja uma temática bem distante, ele faz, assim, distante, digamos assim, né, mas ele faz com um recorte muito particular. Então, gente, quando a gente pode assistir cinema nacional, quando a gente pode ler um autor nacional, de quadrinhos, de livros, quando a gente pode incentivar uma produção como essa a acontecer, a gente tem que fazer isso. Então, o que a gente fala assim, é que fazer cultura no Brasil é muito difícil. E quando eu converso com amigos que fazem filmes de animação, assim, filmes de uma forma geral, mas o set tem uma outra energia, né? O set live action e tal. Mas o pessoal na animação traz assim, uma energia muito de você viver aquilo e colocar aquilo lá, assim, às vezes muito solitariamente. Trabalha mais solitariamente do que a energia do set, que tem uma dinâmica de interinfluência presencial. Mas às vezes no estúdio de animação, o pessoal trabalhando em animação, tu fica mais centrado. Então tu te centra mais em ti mesmo. Aí eu lembro que uma vez conversei com um cara, né, que estava fazendo o lançamento do longa dele, de animação no Animamundi. Aí disse, pô, cara, 13 anos para fazer esse filme. 3 anos trabalhando direto, agora que estou lançando o filme. Então, se a gente tem essa chance de ver filmes no cinema, a gente tem que olhar para ele e dizer, esses caras passaram por todos os perrengues imagináveis e inimagináveis para conseguir colocar essa obra aí. Seja ela lançada no stream, seja lançada, e principalmente, sim, porque são duas batalhas enormes. Tu fazer o filme é uma batalha, e tu distribuir o filme no cinema é uma outra batalha enorme. Esse negócio é colossal, porque tem poucas empresas que fazem isso, tem um lance assim, de contato com sala de cinema. Tu conseguir Bacurau não conseguiu tantas salas de cinema quanto poderia ter, né? Depois que ele viralizou, que ele começou a conseguir. Mas, assim, é difícil para qualquer filme nacional conseguir sala de cinema. Aí tu vê um filme até, assim, vamos falar, de baixo orçamento, né? Mais ou menos como o Homem do Norte, que foi um fracasso que bilheteria tá sendo, né? É um filmaço, eu adorei o filme. Mas um monte de sala, sabe? Aí tu vai comparar ainda com o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, 1 milhão de sala, tá passando até agora Sonic 2, sabe? Então, é uma luta desigual quando a gente fala sobre o cinema nacional. Isso que o Android falou, vá na primeira semana porque não tem garantia da segunda. Infelizmente, é muito triste. Assim. Eu conheço diretores que ficaram na porta do cinema, conseguiram lançar o filme no cinema e ficaram na porta do cinema, vem aqui assistir meu filme e tal. Trouxe uma parte da equipe para fazer assim, um evento no shopping, e o pessoal da equipe desenhando assim, na hora no shopping e tal. Vem aqui assistir meu filme, sabe? É um filme lindo, sabe? Um filme muito legal. E, por exemplo, em Porto Alegre, um lugar que sempre estreava, onde eu assisti o Menino Imundo, por exemplo, foi o Espaço de Cinema Itaú, né? Que era um espaço alternativo de cinema e da pandemia fechou e não tem outro, sabe? O Guion também, que tinha na Cidade Baixa, para quem conhece Porto Alegre, foi pro pau. Né? Então, assim, a gente vê esses espaços alternativos também sofreram... Adrioli, esses cinemas, eles eram públicos ou eram privados? Privados. Eram privados. Era. Porque olha a diferença do público para o privado, e por isso que a gente precisa lutar pela esfera pública, ter uma responsabilidade. A gente tem um cinema em Belém que faz isso, mas é um cinema com dinheiro público lá. É um cinema por uma... Então, isso é a diferença, André, porque às vezes a arte, ela precisa... Isso, não estou falando do Brasil, e não estou falando de uma condição de arte nacional. Né, Lorena? A gente fala isso sobre os quadrinhos. Assim, os quadrinhos na França têm incentivos fiscais enormes. Os quadrinhos dos Estados Unidos têm incentivo fiscal. Um syndicate estadunidense tem um lobby para vender
assim, isso era muito maior antes da internet, né? Mas falando sobre o universo dos jornais, muito grande com a esfera pública incentivando uma esfera privada a conseguir fazer a distribuição de produto por todos os cantos do mundo e tirando o emprego do pessoal nacional, do pessoal de lá. Então, lá em Belém, o cinema se manteve, Andreoli, porque... É público, claro. Se a gente não tem essa responsabilidade governamental, inclusive para ajudar a arte a ser produzida, porque quando a gente fala de arte, a gente fala de soft power, quando a gente fala assim de, essa quantidade de cinema nacional, sabe, Anderson, se tu não faz essa pauta, eu nem tinha essa noção, assim, de números e de todos esses filmes que iam sair agora. Eu lendo, assim, passei agora pro meu sócio, ele ficou super feliz. Então, se a gente não tem essa noção, porque a gente precisa ter essa noção, olha só o quão maravilhoso é isso, sabe? A gente pode achar que é um vento de sorte, não é? Ou a gente pode achar que é alguma coisa assim de, o pessoal da arte aí se sustenta e tal. Não é, a arte não se sustenta em nenhum canto do mundo. Vai ver um filme fuleira do Uwe Boll. Seria eu. O diretor lá que adapta videogame lá na Alemanha. E tem um incentivo fiscal lá. Sim. Metade do filme é pago pelo governo alemão de adaptação de videogame estadunidense. Então, a arte precisa disso para ela sobreviver, sabe? E ela não é alguma coisa que é jogada fora. Assim, o dinheiro volta. A cada R$1. Exato. Essa coisa do dinheiro voltar, ela não é entendida no mercado, né? O mercado é por puro preconceito, não é uma questão de técnica. Ninguém tá avaliando se, será que volta ou não volta? Ninguém quer saber se volta ou não volta. É um preconceito mesmo com essa relação de que a animação, ela pode sim dar um retorno imediato ali, pode ser, se tiver um marketing, se tiver bem feito ali, tudo acertadinho. Quantos filmes de animação ou filme de ação, vamos botar a ação que é mais fácil, de qualquer coisa, com ação aleatória, só que tem o The Rock, você foi assistir. Pode botar na conta aí. E filme baixo orçamento, filme que tanto faz, só assistir porque sim, porque tem um ator famoso. Quantos desses você já assistiu no cinema na sua vida? Agora bota isso aí comparado a qualquer filme brasileiro, principalmente a animação. Não tem comparação, assim. Qualquer filme aleatório, ele pode vencer nessa disputa, porque a nossa relação com nossa produção, ela é muito fraca, assim. Ela é muito fraca. E inclusive, essa pauta aqui, ela vem diretamente do Marcelo Marão, que é um cara que é animador, diretor de animação, que é um dos mais conhecidos aí no mundo da animação, né? E ele tá sempre ali pregando essas questões, falando sobre os filmes que estão em lançamento, enaltecendo mesmo o setor. E aí, quando eu via o listão dele ali, eu falei, que é isso, gente? Um monte de coisa para lançar esse ano aqui que a gente não fazia ideia. E a gente precisa mais enaltecer isso e falar mais, que nem eu tava falando ontem na live do Além da Lenda. Eu vou deixar o link também na descrição, quem estiver ouvindo depois. Que, cara, é nosso dever tá ali dando atenção pra isso. Não tá passando no nosso cinema, não tá passando no meu cinema aqui perto. Você chama o gerente do cinema. Você pode fazer isso. A galera fez esse movimento lá com medida provisória do Lázaro Ramos. Foi no cinema, chegou pro gerente e falou, olha, queria ver esse filme aqui, não tem? Por que não tem? E o gerente começa a se sentir incomodado, de alguma forma, para poder trazer tá perdendo dinheiro. Porque isso, às vezes... Ver. Exatamente, porque isso às vezes tá no catálogo pro cara apresentar. Só que ele não coloca, porque vai ser prejuízo. E ele não coloca pra disposição. Porque no catálogo, pra ele pegar o filme, tá lá. Os gerentes do cinema, as distribuidoras, às vezes passam. Só que a galera não pega. Então, assim, o movimento é todo nosso, nesse caso. Como a gente não tem incentivo público, que deveria ser, isso seria o melhor de tudo, você ter pelo menos um cinema em grandes cidades, assim. No Rio de Janeiro, acho que não tem mais, por exemplo. Cinema público, eu acho que não tem, não lembro aqui de um cinema, a não ser... Não, o Odeon foi vendido, né? Então eu não sei se tem cinema público com esse investimento. Então, assim, se você tivesse
esse fomento já seria o mínimo, passando o cinema brasileiro, passando, dando prioridade e tal. E a gente não tá falando aqui de nacionalismo também, de tem que ser cinema brasileiro, o RU é a melhor do mundo. Não é nacionalismo, é você dar o mínimo. O que a gente tá falando aqui é sobre o mínimo. Gente, o cinema brasileiro não tem um mínimo de distribuição, não tem um sobre mínimo pra garantir chegar. espaços para as coisas acontecerem. Não é pedir as coisas, porque isso é um direito, sabe? É um direito, deveria ser um direito. Primeiro que todo mundo que está aqui deveria se comprometer com isso de alguma forma, não só enquanto artista, mas enquanto público. Consumir mais produção nacional, né? Porque é uma coisa importante para nós que estamos envolvidos nessa área, mas também é para valorizar aquele profissional, aquele trabalho que está acontecendo ali do teu país, porque tem a ver, eu acho, com uma responsabilidade, com uma consciência coletiva, social, uma consciência de classe, de que, apesar de terem produções estrangeiras, internacionais fantásticas, e eu falo isso porque eu tenho um programa de cinema que eu digo, não é um negócio de preconceito com um cinema, mas é poder garantir que outros cinemas também apareçam, que outros filmes também sejam conhecidos pelas pessoas que estão normatizadas a só assistirem filmes de Hollywood, a só assistirem as animações da Disney. Então, ter outros estúdios com outras possibilidades de histórias de outros países. Há uma semana eu assisti um doc de animação que eu fiquei extremamente emocionada, que é o Flea, que conta a história de um palestino e toda a luta dele. É uma animação que ganhou vários prêmios, passou aqui no Líbero do Chardo, que é esse cinema que o Otto citou, que é um cinema de uma fundação pública daqui da cidade de Belém, da Fundação Cultural do Pará. É o único cinema, e aí tem até uma dúvida, eu sempre brinco com o João Cirilo, se é cinema de rua, se não é cinema de rua. Eu acho que é cinema de rua, aí fica nessa discussão, mas é um cinema público, é o cinema com o ingresso mais barato da cidade, é o cinema dos filmes alternativos, das animações, como Flea, que passam aqui, mas assim, é uma briga também para passar, tá? Tô toda enchendo o saco deles lá. Não vai passar esse filme. Cada vez mais raros esses espaços, né, gente? Porque é difícil, porque é isso que o Anderson fala, chega o catálogo, mas aí o que o gerente fala para mim? Wellington, fica uma semana, vem 2 pessoas. Eu já fui na porta do Líbero e tive que ter o meu dinheiro de volta, porque só tava eu e mais uma pessoa para assistir o filme. E eles não passam filme para 2 pessoas. No mínimo, é 5 pessoas dentro da sala. Sim. Aí eu tive que voltar para casa. Eu tive que voltar revoltada para casa. Não, só 2 pessoas. Tinha uma época que o Cinemark tinha aquelas 3 horas da tarde, eles passavam um filme brasileiro por tipo 5 pila, 10 pila, um negócio assim. E aí eu vi altos documentários, só tinha eu na sala. O Cinemark nunca chegou aqui, nunca, mas assim, essa promoção era conhecida, né, para todo o Brasil. O Historietas Assombrado filme, eu lembro que eu fui no cinema assistir e só tinha eu, minha namorada, mais uma pessoa, eu acho, assim. Isso foda, né, na semana de estreia. Não foi tipo na semana de estreia. Era tipo lançamento, pá, vamos assistir. Por isso, eu fico muito feliz assim de ver produções assim conseguindo chegar em lançamento a nível nacional, né? Do tipo o filme do Além da Lenda, que a gente sabe, né, que assim no circuito Pernambuco com certeza ele teria espaço, mas chegar a nível Brasil, pô, isso é muito bom. Então Mas é isso que a gente tem que ir lutando ali, para que esses filmes como Além da Lenda, para que Camiabas, para que Eu Sou Caipora cheguem para todo o país, cheguem em outros espaços, sabe? Que a animação eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem no audiovisual, assim. O Flea é uma animação assim, que assim eu fiquei chocada. Como é um documentário, a animação, como é possível isso, né? Fazer um audiovisual. Nunca tinha pensado nessa possibilidade de tu fazeres 2 linguagens, é uma metalinguagem, né? Sim. Acho que 2 linguagens num filme
onde essas linguagens se relacionam, dialogam, onde elas se entrecruzam, sabe? São atravessadas a partir dessa história. Mas a animação, ela te possibilita tantas outras coisas tão bonitas, assim, tanto animações infantis, porque parece que é um negócio menor, né? As pessoas falam assim, é uma animação infantil, como se fosse uma coisa menor, porque criança não é respeitada nesse país, né? Vamos combinar. Então, tudo que é para criança parece um negócio menor, e não é. Né? Animações infantis são também muito importantes e têm histórias lindas, muito bem produzidas, esses desenhos todos, né? Que estão virando filmes e tudo mais. Agora, tem animações que têm um tema mais sério, que tem um público mais adulto, e essas animações são riquíssimas, são bonitas. Eu gosto muito de assistir na Netflix várias dessas, principalmente as curtas, né? Os curtas-metragens de animação que sempre são muito premiados nos festivais. E as pessoas não conhecem, as pessoas desconhecem porque nem passa curta-metragem no cinema, vamos combinar, né? Além da Lenda é um longa-metragem, né? Que ele é Além da Lenda, o filme, porque teve uma série de TV que não rodou o Brasil todo, que tá meio escondida ali na TV Cultura Play. É TV Cultura? TV Brasil Play. Baixem o aplicativo, vocês conseguem assistir todos os episódios por lá. Que é totalmente toda a nossa vibe aqui de folclore brasileiro. As lendas indo pro divã, né? Indo pro psicólogo das lendas, né? Tentando se entender, tentando se encontrar ali. A lenda que é esquecida, ela não morre, né? Mas ela vai pro além da lenda. E aí elas, como elas estão surtadas ali, com medo de ir para além da lenda, elas começam a procurar um terapeuta. Um terapeuta de lendas. Esse é o tema da série. O filme, né, passa depois da série, em que... Posso dar sinopse, André? Pode. A gente está no 31 de outubro, é a festa do aniversário do Saci, e ao mesmo tempo vai ter o show das lendas norte-americanas no Brasil, né, em celebração ao Halloween. Então, durante o aniversário do Saci, ele tem que atualizar o livro do Além da Lenda, né, para ver quem que fica e quem que vai, né, para o outro lado do mundo das crenças. Só que as lendas estadunidenses elas aproveitam a sua estada no Brasil para roubar esse livro. E aí acontece uma série de desventuras ali. Exato. Um longa, adorei! Já quero muito assistir. interessante, um longa de 1h e 26 minutos. Bem longo, né? Eu imaginei assim que, né, deve dar um trabalho danado você fazer. Sim. 1h30 de filme animado no Brasil, meu Deus do céu. Nossa. Com dublagem do filho do William Bonner fazendo Curupira. É o William Bonner. Tem uma trilha sonora lá original com a música ali pra criançada se divertir depois. A música é bem bonitinha. Bem bonitinha, gostei também. E recomendo, hein, gente? Quem for assistir o filme, assiste a série antes, porque tem coisa assim que, assim... Andreoli vai ver a série entender. depois ver o filme nesse... Então, o filme, ele não depende da série totalmente. Mas as informações da série vão complementar. Tá no TV Brasil Play. E tá no YouTube também. Mas, você... Tá lá, tá ali. Onde? Como? Tá lá. É mistério. Mas, eu vou deixar depois os links pra vocês encontrarem também a série. E ela não depende totalmente, mas as coisas, os elementos ali da série vão complementarem muito o filme. Só que é aquilo, né? Porque na série, cada episódio é dedicado a uma lenda, né? Na verdade são mitos, mas lá eles chamam de lendas. E aí a cada episódio é dedicado a um e você entende quem são, né? Na série assim, isso passa meio passando e você vai ver uns personagens ali que tem um droid que você fala, de onde que veio esse droid? Meu Deus do céu, é da série, não tem nenhuma explicação pro droid tá lá. Ele é só amigo da galera e tá lá. Isso. Mas, assim,
O filme é muito legal, ele traz essa temática ali da treta do dia do Saci versus Halloween, que fica ali como a temática principal do filme. É bem interessante, mas nós vamos falar dele com mais propriedade lá no lançamento. Então a gente vai desenvolver isso aqui, porque a Vilcine tá juntinho aqui com o Folclore BR, minha gente. A gente tá aqui juntinho com eles ali pra fomentar o filme, pra fazer vocês gerarem mais curiosidade, pra querer ir lá assistir dia 4 de agosto nos cinemas. Então a gente começa a campanha agora, você vai ver aí várias postagens no Folclore BR, vamos começar a falar um pouco mais do filme, para chegar ali no dia 4 de agosto, todo mundo no cinema ali assistindo, pra gente fazer ali uma live com spoilers, aí a gente faz lá um negócio mais legal, trazer a galera do Além da Lenda pra conversar com a gente aqui também. Então assim, vamos ter uma campanha aqui de divulgação pra anunciar e fazer vocês nos apoiarem nessa, cara, porque a gente precisa de mais Além da Lenda acontecendo por aí, né? A gente precisa de mais. E vai ter segunda temporada da série também, gente, se liguem. Olha, e exclusividade, já tá certo, Além da Lenda 2 no cinema. Gente, vai rolar. Então, assim, já estão ali em pré-produção, já pensando, porque vai rolar um Além da Lenda 2 e a gente precisa dessas coisas acontecendo. Além da Lenda é muito fofinho, muito legal. E vamos falar mais sobre o filme especificamente, mas vamos desenvolver isso com mais calma aqui. Fica essa introdução, começamos a divulgação agora do Além da Lenda, o filme, que estreia dia 4 de agosto nos cinemas. Então já fica aqui esse aviso que falaremos ainda mais. E tem essa campanha aí também que tu lançaste, que é muito legal. Olha, pede lá pro cara lá do cinema. Ei, gente, na mão. É agosto, é mês do folclore. Você vira pra galera. É o seguinte. Não, bota aí põe você, aí, professor. faz aí o ônibus. Fala aí pra escola tudo. Manda a galera pra assistir nas escolas que é mês do folclore. Programação perfeita pra gosto de vocês aí. Manda geral. Alô, porque, gente, professores! Alô, professores! Tá pronto. Eu vou indicar já pra todo mundo, todos os meus amigos professores, certíssimo, Lorenão. Bora encher o saco dessas. É isso. Para de passar Ilha das Flores aí um dia, passar a Guerra do Fogo. Leva pra ver Além da Lenda. Gente, professores, por favor, descubram Além da Lenda, busquem, vamos lá, sigam aí o Folclore BR que nós vamos falar mais sobre isso. Tem Além da Lenda animação lá no Instagram, pode seguir também, então segue essa galera, porque é isso, gente. E todo mundo me pergunta assim, livro pra criança na primeira infância. Olhem a loja da Vilcine, eu sempre indico os livros do Além da Lenda, né? Os livros para crianças ali de 4, 5, 6 anos, que tem muita ilustração, histórias curtas ali que você pode ler e ficar mostrando a imagem. Para esse público é ideal. Perfeito, perfeito. Então, gente, tá aí. Sei que professores, essa questão dos professores é muito curiosa, porque eles estão sempre buscando por alguma coisa, e sempre que eu indico Além da Lenda pra professores, eu vejo os olhos brilharem, lacrimejarem, assim, meu Deus, não acredito que isso existe. Muito obrigado. E Camiabas é a mesma coisa. No dia que Camiabas chegar pro mundo todo aí, vai ser uma loucura, porque eu apresento, as pessoas ficam em prantos. Camiabas eu quero action figure. Todo mundo que eu apresentei adorou. O Otaniel tem uma action figure ali, uma estátua de Camiaba que ele levou na CCXP. Pô, eu quero isso na minha estante. Exato, exato. E Camiabas, quem não sabe, Camiabas na cidade Amazônia é a produção aí do Iluminuras Estúdio do senhor Otaniel, que então está chegando aí em breve, teremos novidades também, né, que inclusive tô cobrando aqui, que eu quero os furos aqui no Folclore BR, né, quero que a gente aqui exclusividade, pá! E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR, tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente.
Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, a manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.